Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele, o Senhor, o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus bondoso, gracioso, que nos proporcionou uma manhã tão abençoada, uma manhã onde nós decidimos, no primeiro dia da semana, consagrar a Ti, ó Pai. Então eu te peço que trabalhe em nossos corações para receber essa palavra e que essa palavra, ó Deus, possa ruminar e possa frutificar em nós, papai. No nome de Jesus, não deixe com que nada venha nos atrapalhar a aprender mais de Ti. Assim como estávamos, ó Deus, adorando em louvores, iremos adorar o Senhor na meditação da Tua palavra. Fale com cada um aqui presente, Pai, e que as pessoas que aqui chegaram possam sair daqui transformadas, não pelo Fernando, mas pelo Espírito Santo do Senhor, que é real aqui nessa noite. Eu clamo ao Senhor pela Tua misericórdia, agradecido no nome de Jesus, amém. Aleluia. A soberania de Deus na família. Nós sabemos que servimos um Deus bondoso, soberano sobre todas as coisas. Esse Salmo 127 é um salmo onde ele fala muito ao meu coração, porque ele é ligado diretamente a um dos principais versículos da Bíblia que eu mais gosto. É porque o que eu mais gosto é Filipenses 1,6. Mas o versículo do Mateus, no capítulo 6, no verso 33, eu sou apaixonado, que diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí, nos versos anteriores, do 25 em diante, ele diz quais são essas coisas, que é o que comer, que é o que beber, o que vestir. E aqui no Salmo 127, Salomão, quando ele escreve, ele de maneira muito clara diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. O que Salomão quer dizer, o que a palavra quer dizer para nós, quando ele diz que se o Senhor não edificar a casa é em vão? Meus irmãos, quem aqui, muitas das vezes já trabalhou arduamente e parece que não saiu do lugar, parece que estava enxugando o gelo, parece que estava fazendo, mas as coisas não fluíam. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Muitas das vezes isso aconteceu comigo, eu parava, eu orava ao Senhor e pedia uma direção e as coisas fluíam naturalmente. Um exemplo prático que eu quero trazer para os irmãos, não dentro de casa, mas voltado para o trabalho secular, eu trabalhava na parte comercial na empresa e eu tinha que fechar alguns contratos com alguns parceiros que muitas das vezes já tinham falado não para a nossa empresa dezenas de vezes. E aí, quando esse contrato chegava para o Fernando poder tratar, eu fechava os meus olhos e pedia ao Senhor uma direção, e pedia ao Senhor para que pudesse estar conduzindo aquele momento. Inacreditavelmente, meus irmãos, por diversas vezes já aconteceu situações que eu nem precisei ligar para os parceiros, eles ligavam pedindo para fechar essa parceria comercial. E ao chegar na sala então do meu gestor, do meu gerente, ele perguntava: mas o que você fez? Que você conseguiu então fechar esse contrato, essa parceria? E aí, eu, como Lutero, eu não fiz nada. Simplesmente falei, simplesmente preguei e escrevi. Eu mesmo não fiz nada, isso daí veio de Deus. Ele não. E ele me pediu para poder fechar esse contrato. Foi o fornecedor que me pediu. Isso não foi uma, nem duas, nem três vezes. Praticamente todo mês eu chegava em casa e compartilhava com a minha esposa, falava assim: amor, sabe aquela situação desafiadora assim? Então, aconteceu dessa forma. Você acredita que me ligou e pediu para que fosse feito isso? Isso é um dos pilares que sustentam a edificação do nosso lar, que é o trabalho digno, o trabalho justo. Outro dos pilares
é o relacionamento entre marido e mulher. Quem aqui é casado há mais de um dia sabe que o desafio que é um casamento. Você está cansado ali, não dá nem tempo de ter divergência de pensamento. Mas com o passar dos anos, há situações que a gente acha que não vai ter mais jeito. Então, um dos pilares que sustenta é o relacionamento entre o marido e a esposa. E aí a gente começa a refletir, meu Deus, o que vai ser feito agora? E aí, enquanto a gente tenta resolver da nossa forma, de tentar ir e argumentar, justificar, muitas das vezes por um erro cometido por nós, a gente não consegue chegar até a solução daquele problema. Mas quando nós oramos ao Senhor e pedimos a Ele um direcionamento, Ele consegue fazer com que as coisas fluam de tal maneira e se resolvam. Mas é claro que tudo que acontece, tudo que é relacionado a isso, é uma consequência. E nós não estamos isentos dessas consequências, seja uma consequência boa ou uma consequência. Então, quando eu falo dos pilares sobre o trabalho, sobre a família, entre marido e mulher, e também entre pai e filhos, quantas vezes nós pais agimos de maneira indevida com os nossos filhos, ou nós filhos agimos de maneira indevida com os nossos pais, né? E aí qual é a atitude, qual é a postura que a gente precisa ter? Nos desculpar, tentar transformar isso através da palavra, o que ela nos orienta. Nós vamos ver hoje à noite em Efésios, no capítulo 6, como se posicionar diante dos nossos filhos. Nós vamos ver hoje em Efésios, capítulo 6, do verso 1 em diante, como que nós devemos agir quando nós erramos com os nossos filhos. E os nossos filhos também, ou nós filhos também, como agir com os nossos pais. E por que o Fernando está trazendo, logo no verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam? Porque você, jovem, que ainda não se casou, precisa se atentar às coisas e os desafios que vai encarar depois que estiver casado. E muitas das vezes a gente não sabe o que nós vamos encarar depois que estamos casados. Às vezes a menina está namorando um rapaz que já tem uma postura, uma atitude grossa, às vezes tem uma postura, uma atitude não condizente com a palavra do Senhor, e assim vice-versa. Mas pensando assim, depois que casar, as coisas vão melhorar. Mas as coisas não vão melhorar depois que casar. Se no namoro está dessa forma, não case. Se no namoro já está tendo atitudes grosseiras, se no namoro já está tendo atitudes contrárias à palavra de Deus, não case. Porque você está tentando edificar uma casa onde o Senhor ele não está sendo o centro. O apóstolo Pedro, quando ele está pregando, ele diz que Cristo ele é a nossa pedra angular. E aqui no Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, se Cristo, o Senhor, não for a pedra angular para edificar a casa, em vão vai ser o que nós vamos construir. Uma pedra angular, para quem não sabe, irmãos, nas construções antigas, eles não tinham estruturas para poder fazer o cálculo da engenharia. Eu presumo isso, mas através das grandes construções que tem, pode ser que não. Mas a fundação, qual é a largura, a dimensão e a profundidade para aguentar o prédio. Então eles procuravam pedras que davam determinada sustentação. E a pedra angular, o mais impressionante dela é que ela tinha mais ou menos esse formato, que é chamada pedra de esquina também, que é a pedra que direciona o formato dessa construção. E aí Pedro então faz uma analogia de que Cristo é a nossa pedra angular, que dá então a estruturação da família, que dá a estruturação do nosso lar, que dá o direcionamento. E aí Salomão está nos orientando que, se Cristo, claro que Salomão, na sua infinita ausência de soberania, ele não sabia ainda sobre Cristo, da forma que veio, mas ele sabia do Messias, ele sabia que viria, então ele direciona para Deus, e ele está dizendo, conjecturando, se Cristo não edificar a sua casa, em vão trabalhos que edificam. E quem que trabalha para edificar a casa? Somos nós mesmos. Nós mesmos, jovens, nós mesmos que estamos trabalhando todos os dias, arduamente, para poder estar dando um futuro melhor para os nossos filhos, para poder estar dando uma comodidade para nós mesmos, né? E a gente continua lendo o texto, e ele diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Sentinela nada mais é do que vigia, né? Um guarda, aquele que fica vigiando para ver se não vem nenhum inimigo. Quando Jerusalém estava sendo reconstruída, Neemias, ele narra de maneira muito clara que Neemias ele foi o construtor dos muros de Jerusalém, que dava dignidade para aquela cidade. E aí, Neemias, ele separou vários guardas, vários sentinelas, para poder vigiar contra o inimigo, que não queria deixar com que os muros viessem a subir novamente. Então, Neemias preparou toda aquela estrutura e pediu que vários sentinelas ficassem vigiando. O que a palavra está nos dizendo aqui? Não adianta a gente passar a noite inteira vigiando, guardando, se o Senhor não for o principal guarda. Se o Senhor não for a principal fonte de adoração, se o Senhor não for a principal fonte de existência na nossa vida. E aí, no nosso dia a dia, muitas das vezes, eu agora que tenho filho posso dizer isso, a gente normalmente sonha, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja engenheiro. Não há nenhum problema em a gente almejar isso para os nossos filhos, porque a gente quer o melhor para ele. Muitas das vezes, ou na maioria delas, a gente quer para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Isso é muito bom, mas isso também é um perigo muito grande. Porque muitas das vezes a gente pode dar o que a gente não teve, e a gente teve uma boa educação, e pode ser que a gente não deu uma boa educação. Mas a gente esquece de orar ao Senhor e pedir que os nossos filhos prossigam no caminho. E aí o que acontece? Senhor, abre as portas para que meu filho possa passar na faculdade, seja ela qual for, medicina, educação física, a que ele quiser. Só que chega na faculdade, o que acontece na maioria das vezes? A criança, o jovem, desvia. Se revolta contra a família, se revolta contra o pai, abandona a igreja. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas por que isso é uma realidade? Porque dentro de casa, a pedra de sustentação, ela não estava sendo ensinada. A pedra de sustentação, ela não estava sendo instruída. Olha, meu filho, a nossa base ela é Cristo. A nossa base, ela é a palavra de Deus, e a gente precisa conhecer. E hoje à noite, meus irmãos, quero que todos venham, que nós vamos ver quais são as responsabilidades do marido no papel da orientação dentro do lar, qual é o papel da esposa e qual é o papel do filho, formando então a família de Cristo. Então venham hoje à noite, que o Fernando vai falar com mais riqueza de detalhes sobre os nossos papéis dentro de um lar. E família, quando o homem se casa e a mulher se casa, a família se tornam eles. Então a gente também vai falar essa noite sobre deixar pai e mãe. Mas voltando para o texto, nós precisamos orientar os nossos filhos a se preparar para o mundo. A se preparar no sentido de contra-argumentar sobre os falsos ou os fracos fundamentos que são embasados no mundo secular. A gente vê aqui de maneira tão preciosa, Fabrício me deu a liberdade, eu vou citar o Nicolas, falando aqui várias passagens da Bíblia, citando, e não é de hoje, há muito tempo ele já narra várias histórias. E aí eu perguntei para o Nicolas, há umas 3 semanas, falei, Nicolas, onde você aprende essas histórias? Onde você aprende tudo isso? E ele falou, Fernando, é meu pai que me conta a história para mim, é minha mãe. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que a princípio eu pensei que teria algum desenho, aonde eu contasse as historinhas, que realmente tem, mas não com tanta riqueza de detalhes, e eu, na minha infinita simplicidade, eu imaginei que ele ia falar assim, Fernando, eu assisto o desenho A, B ou C. Então vou colocar para o meu filho, né? Mas não, ele falou, é meu pai e minha mãe. E isso daí ratifica ainda mais a responsabilidade que nós temos de instruir os nossos filhos. O Mateus ainda, muito novo, desde quando ele estava no ventre da mãe, a gente lê a palavra e louvores junto com ele, ainda não tem o discernimento que o Nicolas tem, mas com o passar do tempo ele vai ter. Mas um casal pode passar a noite inteira de olho aberto, tentando lutar contra o inimigo, que não vai conseguir vencer se não tiver o Senhor como principal fortalecedor desse lar. Se não tiver o Senhor como principal guarda, como principal Senhor para poder guerrear contra as dificuldades que a gente tem. Qual casa aqui que nunca passou pela dificuldade financeira?
Qual casa aqui que nunca passou pela dificuldade entre marido e mulher, porque o marido deixou a toalha em cima da cama, ou porque a esposa não fez tal coisa? Isso acontece a todo momento. Filho que não está em obediência do pai. E aí o salmista, eu vejo que quando Salomão está escrevendo isso aqui, eu imagino que, olha, nós vamos cantando para Jerusalém, nós vamos peregrinando, nós vamos cantar, entoar esses louvores, e vamos começar a meditar. Eu não imagino a melodia, mas se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. Imagina a gente acordar todo dia cedo. A maioria das pessoas acordam aí 6 da manhã e chegam em casa 8, 9 da noite. Alguns acordam mais cedo e chegam mais tarde ainda. Trabalhar e saber que tudo isso aí é em vão. É em vão por quê? É em vão porque nós não estamos consagrando ao Senhor os nossos dízimos. É em vão porque nós não estamos consagrando ao Senhor o nosso tempo. É em vão porque nós não estamos priorizando primeiro o reino de Deus. O próprio Salomão, ele nos orienta que a gente não deve olhar para a prosperidade do ímpio. Porque o Fernando trazendo essas reflexões pode pensar, mas Fernando, como que muitas das vezes a gente vê alguns ímpios prosperando, a gente vê alguns ímpios se dando tão bem e a gente não? Como que é em vão se o Senhor não edifica? É porque a prosperidade bíblica é diferente da prosperidade terrena. Porque ter dinheiro na conta não é sinônimo de ter uma boa noite de sono. Ter dinheiro na conta não significa que você está bem com a sua família. Hoje o que a gente mais vê são vários artistas, várias pessoas aí afundados nas drogas, tem dinheiro na conta, tem popularidade, mas muitos deles indo até atrás do suicídio. Mas por que isso acontece? Falta de Deus. Falta de ter um Deus que sustenta, um Deus que é a pedra angular daquela construção, um Deus que dá total, que é o principal guardião daquela casa e mal nenhum vai alcançar aquela família, um Deus que está ali gerando novos filhos, porque filho é bênção de Deus, filho é bênção de Deus. O salmista continua dizendo no verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Quem não sabe, galardão é o que nós teremos no céu. Então o salmista está trazendo para a nossa realidade aqui o seguinte, olha, sabe o prêmio que você vai ter lá no céu, que é o galardão? Então, o filho é como se fosse um galardão, de tão bom que é. O filho é tão bom, você tem um filho que é como se fosse o prêmio que você vai ter no céu. Então, é um pedaço do céu aqui nessa terra. E a gente deve aproveitar isso da melhor maneira possível. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Qual o objetivo de uma flecha? Acertar um alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Então, se os filhos são como flechas em nossas mãos, a gente precisa mirar os nossos filhos a Cristo. E eles alcançarem o alvo, que é o Senhor. Todas as outras coisas, o Senhor vai acrescentar. Irmãos, eu trabalhei 10 anos de uma empresa, e com o primeiro ano que eu estava lá, 6 meses que eu estava, eu comecei a fazer administração. Fiz um ano de administração, gostei do curso, mas eu fui transferido de estado, e aí eu comecei a fazer engenharia de produção. Fiz um ano de engenharia de produção, aí eu fui promovido, e decidi largar engenharia de produção, e comecei a fazer teologia. Na hora que eu comecei a fazer teologia, um monte de gente falou assim, pô, Fernando, mas não faz sentido, você está numa empresa corporativa, você está abandonando um curso de gestão, né, engenharia de produção, para poder fazer um curso de teologia. Não, alguma coisa de errado não está certo, né? E eu, orando ao Senhor, o Senhor tinha me direcionado para isso. Depois disso, eu fui promovido diversas vezes, tudo para a cadeira de gestão, e todas as pessoas que trabalharam junto comigo perguntaram, mas estou em dúvida, qual curso em fazer, o que você gosta? Eu gosto de nutricionista, alimento, então, meu amigo, vai fazer engenharia de alimentos, vai fazer, eu gosto muito de academia, vai fazer educação física, mas e o corporativo? Isso vai ser a consequência. Isso vai ser a consequência. Só que com todos eles, eu não deixava de orientar o seguinte, se tiver oportunidade, faça um curso de teologia. Se tiver oportunidade, faça um curso de conhecimento da palavra de Deus. Mesmo aqueles que não frequentavam igreja nenhuma, ou de que era de outra denominação.
Eu sempre fiz questão de fazer isso porque a Bíblia, ela abre muito a nossa mente, não só para as coisas celestiais, mas para as coisas terrenas, principalmente. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, através da nossa empresa, em como gerir, a Bíblia nos instrui. A Bíblia nos instrui em como ser um bom gestor. Efésios capítulo 6, no verso 6 em diante, ele vai instruir. Ele nos instrui em como ser um bom funcionário. Ele nos instrui em como ser um bom vendedor. Tudo está à luz da palavra. Então, dando continuidade, os nossos filhos precisam conhecer a palavra de Deus, meditar nela todos os dias, e nós precisamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo convence-os do pecado. Porque por mais que a gente instrua eles na palavra, nós precisamos entender que quando Salomão fala lá em Provérbios, ensina a criança no caminho do Senhor, para que quando ela cresça não se desvie, isso não é uma promessa. Nós precisamos entender que não é uma promessa de Deus que isso vai acontecer. Isso é uma orientação. O que Salomão está dizendo? Olha só, se você instruir os seus filhos no caminho, vai ser muito mais fácil ele não se desviar do que se você não instruir. Então, no caminho, é o que nós estamos vivendo aqui hoje de manhã. Mateus está ali, desde pequenininho, mas ele está vendo que o pai dele está aqui falando a palavra de Deus. Ainda bem que é gravado. Porque daqui 10, 20, 30 anos ele vai poder puxar e ver e falar, opa, meu pai me levava para a igreja e me instruía qual é a palavra de Deus. E hoje, eu sou fruto disso. Porque quando eu era criança, minha mãe me levava na igreja. Por um bom tempo eu andei longe dos caminhos. Mas aquilo sempre fez sentido para mim. Aquela semente que foi plantada, ela estava viva ali. E no momento certo o Senhor fez ela florescer. Então, filhos, pais, orientem os seus filhos como flechas, mirem no alvo, o alvo é Cristo, e lance ele com a maior força que vocês puderem, a maior força do ensino da palavra, a maior força da oração, a maior força de investir tempo no seu filho. Dando continuidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que é aljava? Aljava é aquele suporte de colocar as flechas. Então, feliz é o homem que enche a sua casa, o seu suporte de filhos. Por isso que minha esposa eu não sei, né? Mas assim, Deus abençoar, vai vir uns 4 aí, mais uns 3. Ela reluta um pouco, mas vai que na próxima gravidez vem trigêmeos, né? Então aí não vai ter como ela fugir. Depende da oração aí, né? Minha irmã teve gêmeos agora, então, né? Quem sabe? Seja feita a vontade do Pai. E por que Salomão orientou? Enche a casa de filhos. Porque naquela época, o principal meio de trabalho, meus irmãos, era a agricultura. Então, quanto mais filhos você tinha, mais homens, mais pessoas o pai teria ali para poder trabalhar para ele. Então, qual que era a lógica daquela época? Vamos encher de filho aqui, e aí eles vão trabalhar, e a gente vai ter uma boa condição financeira. Só que o que acontece hoje? Não levanta a mão não, mas quem tem filho aí de até 16, 17 anos, está trabalhando? Não precisa levantar a mão não, é retórica essa pergunta. Hoje o que a gente faz? A gente acha que os filhos não têm que trabalhar, não, tem que investir no estudo, então, só que o filho fica só em rede social. Meu filho não tem o Instagram, mas está lá na Twitch, que é de streaming, está lá no YouTube, está lá assistindo outras coisas. Cara, mas e o trabalho? Se eu perguntar para os pais aqui, quem aqui começou a trabalhar antes dos 18 anos? Agora, por favor, levante a mão. Quem aqui começou a trabalhar antes dos 15? Por favor, levante a mão. Quem aqui começou a trabalhar antes dos 12? Vocês estão vendo, meus irmãos? E o que isso daí fez mal para você depois que você está grande? Em nada. Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí o que acontece? Por eu ter filho, minha esposa já sabe. Quando eu estou lavando louça ou ela, meu filho já fica olhando. Ele tem que aprender. Tem que trabalhar, mas aí o que acontece? É o que eu sempre converso com a minha esposa. A gente não tem que esperar que Deus pegue o nosso filho e fala, filho, Deus ele não vai vir, vai lá. Não. Sabe o que Deus espera de nós? Que a gente pega os nossos filhos e fala assim, olha, a responsabilidade do banheiro é sua. E se chegar e não tiver lavado o banheiro, aí vamos para a orientação de novo de Salomão, a vara de goiaba. Porque não lembra
que isso não é uma promessa, mas é uma orientação. E aí o que a gente precisa fazer? Filho, olha, mãe, eu não quero não sei o quê. Meus amados, a gente tinha que querer. E o quanto que isso nos fez bem? Então, quando Salomão fala para nos lançarmos os filhos, e que filhos de fato é algo bom, sim, é algo muito bom, mas a gente precisa saber cuidar disso que é bom. Mateus está gritando lá, porque ele já sabe que o papai vai, né? Então, Salomão falando, o alvo é Cristo. Então, o que Cristo espera de nós? Que sejamos conhecedores da palavra, varões de uma só mulher, homens de respeito, trabalhadores, esposa, submissas, submissas em tudo. Nós vamos ver hoje à noite também em Efésios, capítulo 5. Então, irmãos, nós estamos instruindo os nossos filhos nesse formato? Se sim, nós estamos mirando no alvo. Se não, nós não estamos mirando no alvo. E aí o que acontece? Está sendo tudo em vão que nós estamos fazendo, que aí já faz menção ao capítulo 1, que nós acabamos de ler, o versículo 1, que nós acabamos de ler. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. Então nós estamos trabalhando para a criação dos nossos filhos, no relacionamento da nossa esposa, mas se nós não estamos mirando no alvo, está sendo em vão. Dando continuidade, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se nós não estamos trabalhando na educação dos nossos filhos, para quando alguém vier e falar assim, Jesus Cristo não existe, Jesus é uma mentira, que igreja não vale nada, se nós não instruímos os nossos filhos a saber contra-argumentar sobre isso daí, está sendo tudo em vão, porque nós estamos errando o alvo, e para acertar o alvo, a gente precisa seguir tudo isso que nós acabamos de aprender nessa manhã, sabe? Então, a gente vê que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, mas tem o nosso papel. Deus ele é soberano na nossa família. Quem é que deseja que Deus seja soberano na sua casa? Eu desejo que Deus seja soberano na minha casa, que Deus seja soberano na minha família, que Deus seja soberano no meu trabalho, que Deus seja soberano nos estudos do meu filho, nos meus estudos, em todas as coisas. Mas para isso, eu preciso focar no alvo. Eu preciso fazer com que aquela pequena flecha alcance o alvo. Amém? Irmãos, para a gente poder já concluir, esse é um texto que fala muito ao meu coração, é um texto que eu tenho muito apreço por ele, que me faz meditar todos os dias na palavra. Eu sei que muitas das vezes o que a gente faz parece ser em vão, mas quando está diante do Senhor, não é. Só que isso é uma intimidade sua com Cristo. Isso é uma intimidade sua com o Senhor, para saber se você de fato está seguindo o que Ele pede para que seja feito.